Estamos iniciando mais um Autores e Livros, um programa de entrevista que leva até você, telespectador, esse universo de homens e mulheres, autores e autoras, que traduzem a sua inventividade, a sua reflexão, a sua produção acadêmica em livros. Livros, livros e mais livros. Esse objeto cultural fantástico que ainda vai conviver certamente por muito, muito tempo com todas as novas plataformas, seja da escrita quanto da leitura. Livros, livros, livros. Leitura que abre o mundo, abre janelas, abre portas, abre o futuro. Nós temos a grata alegria de receber hoje em nossos estúdios para uma conversa, uma entrevista deste Autores e Livros, a professora, escritora, animadora cultural, enfim, a professora, escritora Dirlene Marimon, que tem um trabalho extraordinário. Além disso, ela é escritora, já tem várias participações em antologias, de contos, de histórias, enfim, e na sua escola, que é a escola de Monte Cristo, da Vila Monte Cristo, de ensino fundamental, ela fundou lá um clube de leitura, e que é uma história maravilhosa e que ao longo dessa entrevista ela vai contar para nós. Prazer te receber. É um prazer estar aqui. Tanto eu quanto o clube nos sentimos honrados com a atenção e o convite, né? E ter essa oportunidade de divulgar e contar essa história que está acontecendo e é muito bacana, né? Mas antes vamos falar sobre a Dirlene escritora, certo? Nós temos aqui já várias antologias, além do GIS, ou seja, além daquilo que as professoras vão lá escrevendo diariamente no quadro verde, lá com o seu GIS, elas foram convidadas a escreverem textos não pedagógicos, literatura, exato, portanto. Exato. E são livros que foram impressos pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, exato, porque a escola Vila Monte Cristo, com tantas estão da rede municipal de ensino. Como é que foi essa experiência de participar nessas antologias, já como escritora? Foi assim, na minha escola teve uma colega que incentivou muito todos os professores a escreverem para nós fazermos uma roda de leitura, sem identificar quem tinha escrito e deixar as pessoas descobrirem. E o engraçado foi que as pessoas deram o nome de autores conhecidos. Ah, esse aí é do fulano, né? E na verdade era dos colegas. Foi uma atividade bem bacana. Ela mesma me incentivou, ela disse, olha, tem um concurso e tal, tu não vai? E eu me arrisquei com o mesmo texto, esse que eu fiz para a primeira atividade. Já no segundo livro eu já tentei outro texto, diferentes, um mais filosófico, outro mais divertido. E foi uma experiência incrível poder ver o teu texto aceito pelas pessoas. E de lá para cá, nunca mais parei de escrever. Tive coragem. O que me ajudou também foi que a biblioteca da minha escola promove encontro com escritores para os alunos. Mas a gente é professor, está junto, está assistindo. Quando eu vi um escritor, que eu não vou citar porque eu realmente não lembro quem foi, o Anjo, que disse que escritor também deixa muita coisa inacabada. E eu, na minha ingenuidade, eu pensava que naquela luz que o escritor, aquela aura do escritor, que ele começaria e terminaria todos os seus textos, que aquela ideia fluiria. E aí eu me dei conta que não, que a gente pode não terminar. E aí eu comecei, foi uma permissão. Uhum. Então essa permissão... Foi um momento que tu te sentiste autorizada a olhar a literatura não como algo dos deuses, algo divino, mas algo humano que a pessoa começa um texto, ele não vai andar, aguarda. Isso. De repente pode retomar um dia ou nunca mais, enfim. Exato. Mas que também não é obrigado a ser aquele ser iluminado que começa a primeira linha até a última. Exatamente. E termina, não é bem assim, claro. Mas eu achava que era. Eu achava que era uma luz que tu tinha, que tu já tinha todo o pensamento completo. E na verdade não é como a vida. Tu começa pensando de um jeito, daqui a pouco tu pensa de outro jeito. E eu sei que foi uma experiência ótima, tem sido uma experiência ótima, agora eu já estou mais corajosa. Claro, sempre gostei de escrever, escrevia diário quando era pequena, sempre gostei de ler. Tive excelentes professoras de literatura e português no ensino fundamental, numa escola estadual, maravilhosas. A minha mãe sempre leu muito, escreveu poemas, o meu pai escrevia poemas.
Era um lado militar dele, que ele botava o lado sensível dele para fora. Então, quer dizer, essa rotina de escrita e leitura é uma coisa que eu vivenciei, né? É cotidiana. É cotidiana, e isso faz diferença com os alunos, aí falando assim da formação, ou até mesmo da gente, né? Essa experiência tranquila com o ler, com o escrever, mas precisei ser adulta para ouvir dizer assim, olha, tudo bem se tu não conseguir até o fim. Foi muito bom, muito bom. Muito bom, tá vendo? Essa descoberta foi fundamental para te liberar, te libertar, melhor dizendo assim. Foi. E isso que é interessante, viu, Edilene, a importância de tu estar aqui hoje com a gente no programa, é por isso também que nós sabemos o quanto várias e várias professoras estão nas escolas aí, estimulando a leitura, demonstrando seu amor, sua paixão por ler, e isso passa para os alunos, não é? Eu, como também em casa, o pai e a mãe que não tem o costume de ler, se não tem, não vai ler, então procure de outra forma estimular a criança, dizer que eu não tive oportunidade, ou eu não gostei, enfim, mas eu acho importante para ti passar isso como um valor para a criança, para os seus filhos, da leitura do conhecimento. Não há outro caminho e as pessoas precisam se convencer fora da leitura para as pessoas crescerem. É a leitura de si mesmo, a leitura do mundo, enfim, não é, Edilene? Para quem gosta de ler, é até incompreensível como é que a pessoa vive, né, sem essa satisfação e sem essa abertura do mundo. Mas na escola mesmo, na minha escola, com essa situação da biblioteca que leva autores, tu vê, influencia os alunos e influencia a gente. Às vezes eu penso que se a gente fica muito restrito àquelas ditas leituras obrigatórias da escola e não simpatiza com elas, né? Porque não é obrigado, inclusive. Não é obrigado, né? Mas a gente se dá o desfrute de ler coisas e descobrir que ler outras coisas é possível e dá satisfação, tudo se abre, tu vai ler as obrigatórias, tu vai ler o que tiver, tu vai estudar mais tranquilamente, porque tu descobre que ler não é um bicho de 7 cabeças, ler não é aquela coisa ruim, desagradável, que o professor diz que tu tem que fazer para fazer uma ficha de leitura no fim do livro. Eu não sou a favor de ficha de leitura, porque tu já lia sabendo que no fim tinha uma coisa que não ia ser agradável. Podia ser uma outra forma, fazer uma peça sobre aquilo, fazer um quadrinho, enfim, nossa, fazer um mural e juntando as professoras de artes e fazendo aquela integração entre as diferentes disciplinas. Ou seja, dá para estimular a ler, dá para incentivar, dá para a gente ler, e acho que para quem lê é mais fácil escrever. Né? Não tem dúvida, né? E aquela história, quem lê muito um dia vai se tornar, de repente, um escritor. Vai, nem que vá fazer um poeminha escondidinho para ninguém ver. Uma dedicatória. Que seja, uma dedicatória caprichada. É bonito, né? Quem é que não gosta? Nós estamos guardando um pouco, assim, essa questão do clube de leitura. O que é um clube de leitura? Como é que a Edilene fez esse clube na escola? Como é que os jovens aderiram? Enfim, o que nós vamos falar agora sobre um outro aspecto dessa atividade da Edilene é de escritora. A Edilene foi selecionada entre 10 autores num concurso promovido pela Confraria Reinações. Exato. A Confraria Reinações é um grupo de pessoas. O Caio diz que não, mas ele é o coordenador, coordenado pelo Caio Ritter. Isso mesmo. Que se reúne mensalmente, geralmente às primeiras terças-feiras de cada mês, na livraria Palavraria agora, está se reunindo. Quem quiser pode ir, enfim, também, para sempre discutir um livro que foi previamente combinado para ler, enfim. E de dentro dessa confraria surgiu a ideia de estimular o surgimento e dar espaço para novos escritores. Foi criado o concurso Assombros. Já foi feito o Assombros 1, que é uma antologia de contos de assombros, de horror, enfim e tal. E agora o Assombros 2, que acabou de sair, também o livrinho, enfim. Algumas escolas já estão com ele, vão ser distribuídos, enfim. Se você está interessado, entre lá, Confraria Reinações, procure informações sobre o Assombros 2, escrito por esses novos escritores. E dentre esses selecionados está a Edilene com um conto. Nos 2 assombros. Desculpa, nos dois assombros. Você já está confirmando, é bicampeã. Bicampeã. Então, tu conta para nós, porque inclusive essa experiência de escrever, tu compartilhaste com o pessoal do clube. Com o pessoal do clube de leitura. Pode contar para nós. A história foi assim, a Rosinaura, minha colega professora da biblioteca,
que vamos fazer uma parte, a biblioteca da minha escola é fantástica. E vamos fazer isso aí para todas as bibliotecas, bibliotecárias. Porque e, são por favor, pessoas... não mande os alunos de castigo para a biblioteca. Nunca de jeito algum, como prêmio. E ela, sabendo que eu tenho essa atividade do clube, eu já vou contar, perguntou assim, mas então, tu gosta tanto de ler com essa gurizada. A temática dos assombros juvenis é a temática do terror, que tá bombando. A gurizada adora tudo. A gurizada adora, então a gente já faz esse link com eles, né? E ela disse, tu gosta de escrever, tu tá metida nisso até as orelhas. Então por que tu não te anima a escrever? Então ela me incentivou, as minhas colegas me incentivando, são colegas ótimas, né? Incentivando. E aí eu arrisquei. O que aconteceu nas duas ocasiões? Eu estava com o pessoal os alunos que leem comigo no clube e eu tive a oportunidade de ler antes de enviar para eles, porque a faixa etária é aquela, o público para o qual é destinado é aquele, e eu disse, é daqui que eu vou tirar a febre, mando ou não mando o texto, né? E para mim é grata satisfação, os 2 textos eles adoraram, professora manda, porque isso aí tem que ganhar, senão ele não tem que ganhar, mas se ele participar já é bacana. Então aquele feedback, para participar, aquele feedback foi, eu brincava assim, se ele não estiver na antologia, não for selecionado, não tem problema, os meus alunos já gostaram muito, então o meu público já está garantido. Mas o clube, posso falar do clube agora? Sim, o clube, a história foi assim. Conta para nós, porque é uma experiência. Preste bem atenção, por gentileza, professores, coordenadores, enfim, várias escolas aí pelo nosso estado. É possível, sim, estimular a leitura dentro do colégio, e é possível fazer clubes de leitura, enfim, e a professora Dilene vai contar direitinho qual é a experiência dela. Assim, sem nenhuma pretensão, eu dava aula de educação física na escola, sou professora de educação física em sala de aula há mais de 21 anos, e eu gosto de ler, gosto de vampiro desde o Bela Lugosi, do Christopher Lee, já é anterior ao Edward, ao Crepúsculo e tudo mais. Mas claro, gostei, achei bacana aquele romance. Fiz um recorte num caderno e estava dando aula na rua. Eu anoto as minhas aulas no caderno e eles enxergaram a capa. É porque eu gosto desse livro, eu gosto desse filme, eu quero ler o segundo, eu não tenho dinheiro para comprar o segundo. E ficou aquele burburinho na minha volta e eu parei só um pouquinho. Eu estou escutando adolescentes dizendo em alto e bom som que querem ler. Então, que raio de professora sou eu se eu não souber o que fazer? Não identificar, não perceber isso. Não tomar uma atitude, né? O que eu corresponder esse anseio. Eu disse para eles, olha, vou ver o que eu posso fazer. Aí eu pensei, não posso emprestar, não tenho edição para tantos, mas e se a gente lesse junto? Fui na biblioteca, perguntei, como é que a gente faz um clube de leitura? Descobri que tinha várias maneiras, vários moldes de clubes de leitura. Fui para a internet pesquisar, aí comecei a choradeira. O namorado doou um livro, a biblioteca comprou outro, a amiga comprou outro, a outra que tinha emprestou. Resultado da história, nós éramos 6, 8 alunos, ficando fora do horário de aula, 2 horas, após a aula. Importante. Após a aula, né, dentro da sala da aula? Não. Inclusive, eu faço questão que seja, de certo modo, desconectado daquela leitura formal, com avaliação. Não é. Eu digo para eles, o que prende vocês no clube é o coração. É um passarinho posado numa gaiola sem grade. Está posado porque quer, porque é feliz, porque ali está o lugar dele. Então, eles estão ali porque eles querem, quando eles querem. Claro que tem uma sedução, tem uma conquista para eles permanecerem e darem continuidade àquilo. Senão, gurizada pode ser meio, né? Mas funciona. O primeiro ano foi 2009, nós começamos com esses 6, 8, e nós mesmos, assim, pensávamos... Não vai longe isso, não vamos acreditar nisso. Bom, o resultado é que quando terminou no fim do ano, era uma choradeira, todo mundo abraçado. O que o clube faz é dá uma sensação de pertencimento e é uma atividade tão positiva que a gente tinha que ter várias dessas em todos os lugares. Essa coisa de ser grupo, a gente olha assim, às vezes a gurizada está numa gangue, não sei, o que é aquilo? Uma sensação de pertencer, de ser importante dentro de um grupo. Não sou importante dentro de um grupo, mas um grupo que lê. Sim, veja a diferença de aproveitar, de orientar, enfim, essa coisa gregária do jogo, essa que é da tribo, tá no grupinho, na tribuzinha e tal. Então, várias podem ser as motivações que levam a se agrupar por isso, por aquilo, para isso, né? Por que não para a leitura? Exato.
que aconteceu? Foi 2009, 2010, eu tinha 15 alunos, aí já começou a doer o bolso, né? Porque eu estava comprando 10, 12, 13 edições de cada livro. Nós lemos um livro no primeiro semestre, um no segundo semestre. Fazemos rifa, juntamos dinheiro para ir ao cinema. Quando a gente foi vendo a saga do Crepúsculo,